Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Bom dia, esse domingo maravilhoso que o Senhor nos dá para nós termos mais uma aula de escola dominical dentro do mesmo projeto, o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. Hoje, com a lição de número 7, o ministério de Eliseu. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, queremos pedir a Tua bênção sobre nós, sobre a nossa família, sobre nossos filhos, sobre nossos irmãos. Que o Senhor abençoe essa aula que daremos a partir desse momento. Que vidas sejam tocadas, que almas sejam transformadas, que corações sejam aquecidos através da ministração da Tua aula, na palavra de Deus. E assim oramos a Ti e pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a aula de hoje, ela diz respeito apenas ao ministério de Eliseu. Alguns dias atrás vocês tiveram a aula quando Elias passa, a transferência do ministério para Eliseu, e hoje nós vamos falar apenas sobre o ministério de Eliseu. O textuário nosso é em 2 Reis 3:11, que diz assim: E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deita água sobre as mãos de Elias. Esse é o textuário. Eu tenho uma leitura diária para propor a vocês. O pessoal vai pôr aí na tela para vocês. É uma leitura que diz respeito a esse assunto, que você pode fazer durante a semana, tá bom? Deuteronômio 28, 8, 9, na segunda-feira, aquele que obedece a Deus será abençoado e desfrutará da provisão divina. Na terça-feira, João 21, 5, Jesus operou muitos milagres na vida daqueles que criam nele. Na quarta-feira, Atos 19, 11 e 12. Assim como Deus fez milagres através de Eliseu, também faz no tempo da graça. Quinta-feira, Salmo 77, 11 e 12. O salmista nos aconselha a meditar sobre os prodígios e maravilhas que Deus faz. Sexta-feira, Filipenses 4:19, isso aqui é muito conhecido, Deus supre as necessidades dos seus filhos. E o último, Mateus 6, do 26 ao 33, 26 e 33. Deus deseja prover aos seus filhos mais alimentos. A leitura dessa lição se encontra em 2 Reis 3, do 5, versículos 5, 9, 11, 14, 18, depois do capítulo 4, do versículo 1 ao 7 e do 38 ao 41. O pessoal da técnica vai colocar no monitor aqui, na tela, na sua tela. Nós vamos dividir a tela no meio. Então eu vou dividir com a leitura aqui que eles vão colocar para você aí na tela, que é a leitura que a gente vai usar, tá bom? Você fica à vontade, se você quer usar a sua Bíblia ou você quer usar o texto aqui que está na tela agora. Então, é o primeiro Reis, é 2 Reis, tá? 2 Reis, leitura de 2 Reis. Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: O que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ela: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a tua porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Versículo 6. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Versículo 39. Então saiu um ao campo
a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de colonticídeas. E veio e cortou a panela do caldo, porque não as conhecia. Assim tiraram a comer todos, assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Versículo 41, porém ele lhe disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Eu só queria ler um texto aqui que eu estava me esquecendo de ler. É justamente no capítulo 3 de 2 Reis, tá? O pessoal da tela, e o pessoal da técnica vai corrigir isso para você. O capítulo 3 de 2 Reis diz assim: sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército de gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui nenhum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos ao rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, agora trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas. Versículo 17. Porém, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Pronto, que Deus abençoe vocês. A leitura de antes estava no capítulo 4 e eu li agora o capítulo 3. Amém, meus amados irmãos? Introdução, vamos à introdução dessa lição. Essa leitura ficou um pouco longa, irmãos, porque na verdade ele está citando três fatos. São 3 fatos no ministério de Eliseu, os fatos mais importantes, que é essa que nós vamos estudar nessa manhã. Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nessa lição, estudaremos sobre 3 deles. O milagre das águas que alargaram um vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Essa é a introdução. Então vamos ao item 1, que fala sobre Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, que é justamente o capítulo 3 de 2 Reis. Tá? Você pode manter sua Bíblia aberta, que eu ainda posso citar algum versículo aqui, você está com o texto com você aí. Reis bons e reis maus, item 1. No período do reino dividido, houve alternâncias de reis bons e maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promoveu a adoração de ídolos. Foi muito bom o autor aqui da revista pontuar isso, porque toda vez que você pegar e você lê lá no texto, e o fulano tal, e o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, geralmente vem esse texto, ele vem completo assim, fez mal o que era aos olhos do Senhor. O que era basicamente, o que era fazer mal aos olhos do Senhor? É levar o povo à adoração de ídolos, levar o povo a pecar contra o Senhor. Geralmente, irmãos, em via de regra, tanto os reis de Judá como os reis de Israel, quando eles eram obedientes a Deus, prosperava a vida financeira do povo, a vida socioeconômica ia bem,
trazendo para nossos dias. Tinha emprego, os preços estavam controlados. Geralmente era assim. Quando ele fazia mal, que era os olhos do Senhor, a pessoa que já começa, meus irmãos, a desobedecer a Deus, vai tudo ruim. A família vai ruim, o emprego vai ruim, as coisas não vão bem. E a demonstração disso, que eu estou falando, é quando você vai lá em Reis, e eu quero deixar você à vontade para depois da aula você examinar isso, num outro momento. Você vai examinar reis, alguns reis, ou de Israel, ou de Judá, que quando eles temiam ao Senhor, e quando eles faziam o que era reto aos olhos do Senhor, a nação ia bem. Porque ficava atrelado à obediência à vontade de Deus, à vida próspera da nação. Amém? Segundo ponto, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Vamos lá. Ele vai colocar o texto aí na tela, você vai acompanhando comigo. Jorão, rei de Israel, que como seu Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Isso está em 2 Reis 3:9. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. 2 Reis 3:5. Os moabitas eram o povo que ficava além do Jordão. Você se lembra que Noemi, o seu marido pegou a família, porque teve uma fome em Israel, ele foi para Moabe, que eles tinham um grau de parentesco, né, lá atrás, com os israelitas. E eles tinham que atravessar o Jordão para ir para Moabe. Os moabitas. Você consegue enxergar essa distinção melhor ali no livro de Ruth, por exemplo. Então eles foram à guerra. E aí, inclusive, ele usa uma expressão aqui na lição sobre vassalo. O vassalo era o comum na Idade Média. O vassalo pagava imposto para o rei, né? Ele tinha a terra dele, ele cultivava a terra dele, tinha o gado dele, mas uma porcentagem daquele plantio, daquela criação, ia para o rei. Isso era muito comum na Europa do século, né, da Idade Média, né, antes do século XVI. Né. A Idade Média começa quando o reino de Roma é invadido. Você tem a Idade Média. Todo aquele período, né, do século X, vamos colocar assim, até o século XVI, chama-se Idade Média. O que aconteceu? O que acontecia na Europa? Eles usavam de vassalos. E o autor da revista ele usou essa expressão aqui, vassalo. Eles pagavam imposto. Muito bem, vamos lá. Vamos continuar para você entender. Item 3, terceiro parágrafo aí do item 1. A predição de Eliseu se cumpriu. Vamos lá ao texto. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação de ventos e sem chuva. 2 Reis 3,17. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. É isso que eles esperavam. 2 Reis 3,18. Agora, este é o primeiro milagre que nós estamos citando no ministério de Eliseu. Ele falou para encher lagares que ia vir água, e veio água sem chuva. Item 2 agora, Eliseu aumenta o azeite da viúva. A história muito conhecida, muito pregada nos nossos púlpitos, você deve ter ouvido essa mensagem. Então vamos aqui rapidamente, para nós não tomarmos muito tempo. Parágrafo 1º, a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam de seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido,
A mulher ficou numa situação muito complicada, faltava suprimentos, dívidas e ameaças de seus filhos serem vendidos como escravos, em 2 Reis 4. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. Só para você compreender, nós estamos falando numa época que não tinha a previdência do governo, né? O governo não previa. Como é que você ia sustentar na velhice? Mulheres não trabalhavam, então a viúva ficava numa situação precária. Como ela tinha dívidas, as dívidas sobreveio para ela com a morte do marido, o que ia acontecer que era comum na época? Você se apresentava como escravo, e os 2 filhos dela iam ser levados como escravo até que a dívida fosse paga. O que ela fez? Ela foi procurar Eliseu. Então vamos lá, item 2, segundo parágrafo. A única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Olha que bênção, meus amados. Vou repetir. A única botija de azeite foi suficiente para operar milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las em parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. O azeite não acabou, o azeite parou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Se você se lembra, quando ela vai reclamar para Eliseu, ou pedir ajuda para Eliseu, Eliseu no primeiro momento falou assim, mas o que eu posso fazer por você? Porque ela falou assim, o meu marido era teu servo. O que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Não tenho nada senão um pouco de azeite e uma botija. E aqui, meus amados, eu quero destacar um princípio bíblico que ele tem em outros textos bíblicos. É a sua parte, é o seu papel, o meu papel, minha parte. Deus vai dar um jeito em quê? Não, Deus vai providenciar. Deus providenciou, meus irmãos, a Bíblia não narra tudo. Essa mulher teve que ir atrás de vasilhas. O profeta falou para assim, você arruma vasos. Ela não tinha quantidade. Se ela tinha dívidas a ponto de não poder pagar, e o profeta perguntou, ela responde, eu não tenho em casa senão uma botija, ela teve que arrumar vasos emprestados. E aqui aprendemos são 2 importantes princípios aqui. Primeiro, ela tinha que ter bom relacionamento com as pessoas, senão ninguém ia emprestar. Primeiro. Segundo, a parte dela, a parte que coube a ela, é ir atrás, buscar as vasilhas e encher as vasilhas. Porque a multiplicação era com Deus. Quando a gente quer inverter essa ordem, ou então deixar tudo para Deus, irmãos, aquilo que é possível, Deus não faz. Pode a pessoa achar ruim comigo, pode a pessoa não gostar. Quer ver outra possibilidade? Quer ver outra? Muito fácil, a morte de Lázaro. Jesus só ressuscitou Lázaro depois que eles tiraram a pedra. Enquanto a pedra não saiu, e olha, irmãos, que o mesmo Jesus que parou a tempestade, poderia ter falado para a pedra sair. Então fica claro, meus irmãos, que aquilo que é possível ao homem fazer, é possível. Dá para você fazer, então você tem que ir atrás, você tem que levantar cedo, você tem que se mexer, você tem que procurar, porque aquela mulher, ela recebeu a orientação do profeta e ela teve que fazer o que o profeta falou. O que ela fez? Foi buscar vasos emprestados. Bate na casa de um, bate na casa de outro. Talvez ela ouviu um não aqui, um espera ali a colar, mas ela teve que arrumar vasos, porque na hora do milagre, aí era com Deus. Meus amados irmãos, na hora do milagre é com Deus. Faça a sua parte, que Deus vai honrar a sua fé. E em terceiro, então, fé, obediência e família unida. Acompanhe aí na tela. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé, a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Hebreus 11:6, parte A. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família.
Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Fechar a porta. Às vezes a gente fala demais. Para de falar da sua vida particular. Para de falar sobre o seu salário, quanto você pagou no carro, por quanto foi feita aquela compra de bens. Fica quieto, fecha a porta. Ela tinha que fazer aquela operação do azeite com a porta fechada. Só ela e os filhos, irmãos. Nós aprendemos coisas aqui. Presta atenção no que a Bíblia está te falando, nessa lição dessa manhã. Eu quero só passar um dado aqui para você. Não tem, esse material não está disponível para você, está comigo. O azeite que foi multiplicado foi um milagre. Fluiu enquanto teve vasos vazios onde poderia colocá-lo. Jamais existe escassez em Deus ou nas riquezas da sua graça. Toda a nossa escassez está em nós mesmos. O que falha é a nossa fé e jamais a promessa do Senhor. Que bênção. E para nós caminharmos aqui para o terceiro e último item, a morte que havia na panela, que foi outro caso extremamente lindo no ministério de Eliseu. Item 1, a escola de profetas. Os filhos dos discípulos, dos profetas, estavam radicados em Betel, em Jericó e em Gilgal. Está lá em 2 Reis 2, 3, 5, 7, 15, por aí. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuírem na manutenção da resistência contra a apostasia e idolatria, que imperava em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Segundo, a morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Está lá no 38, 4:38. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre plantas, e diante da escassez de alimento, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre que continha veneno. Versículo 39 do capítulo 4. A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Eu só queria passar para vocês, antes de falar na conclusão, que as pessoas iam morrer, viu, irmãos? As pessoas iam morrer com essa atitude, se ele não toma providência. O que ele fez para não haver morte na panela? Ele colocou farinha. Eliseu tornou-se discípulo e aprendeu com seu mestre, para mais tarde substituí-lo no ministério. Em algum ponto, outros jovens profetas também se associaram a Elias e Eliseu, quando Elias foi levado para o céu. Eles já existiam como uma comunidade de número considerável, cuja base de ação eram as cidades de Betel e Jericó. Não há dúvida que esses homens viviam em um regime de internato bem próximo ao sistema monástico. Isto é evidente pelo fato de se multiplicarem em Jericó a ponto de o lugar tornar-se pequeno. Então Eliseu os encorajou a construir alojamentos apropriados. É a famosa escola de profetas. Não é muito explorado isso na Bíblia, mas se percebe que ali tinha uma escola para aperfeiçoamento da palavra de Deus. Só para retomar aqui, para a gente caminhar para o final. Se Eliseu não toma essa atitude, quando alguém avisa que o alimento estava com problema, irmãos, poderia ter até vidas serem ceifadas naquele momento. O que Eliseu faz então? Ele põe farinha, mexe, faz como se fosse uma papa, um angu, porque era uma sopa, para que aquilo fosse evitado. Foi um milagre, porque veja bem, a erva que foi colhida, ela era venenosa. A pessoa não fez maldade, foi por falta de inexperiência. Muitas das vezes, nós obreiros agimos com inexperiência, mas um obreiro mais experiente nos avisa, e ele vai tomar uma atitude. É um homem experiente no campo do trabalho, certo? Às vezes fala uma palavra, ou com você, ou comigo, ou às vezes gente mais nova que eu tenho que falar, porque eu já passei por aquela situação. Às vezes você está fazendo uma coisa que tem morte na panela, mas a pessoa vai ser poupada, porque existe às vezes entre nós um Eliseu que toma providência. Conclusão.
Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram milagres mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação, em algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Trazendo para uma linguagem mais acessível, a pessoa tem que ser proativa, irmãos. A gente tem muita dificuldade no trabalho de Deus com pessoas que não são proativas. A pessoa tem que tomar iniciativa. Você percebeu que nos 3 milagres que Eliseu opera através do Senhor, ele faz isso tomando atitude? Tanto lá naquele que ele fala que vai haver chuva, vai haver água para alimentar o gado, ali nos 3 reis. No caso do azeite da viúva, já pensou, irmão, se ela não fosse proativa? Ela foi procurar, você pega azeite, você pega as panelas. Ela teve que ser proativa, tem que se virar, você tem que dar os seus pulos, tem que ir atrás. E se eles, lá quando havia morte na panela, quando avisaram, a pessoa deu o grito, a morte na panela. E se eles ficassem, e se o profeta ficasse, não, come assim mesmo, viu? Tá bom, isso aí não vai acontecer nada, não. Não, a pessoa tem que ter iniciativa, proatividade. Aí Deus vai honrar o milagre. É uma oportunidade para um milagre. Ali na morte da panela, nesse texto, houve uma oportunidade para realizar um milagre. Ele pegou e tomou providência. Não dá, meus amados, aqui fica uma lição muito grande nessa rápida passagem que a gente compartilhou com você na vida de Eliseu. Não dá para a gente simplesmente ficar olhando e falar assim, não, mas Deus vai dar um jeito. Deus já deu um jeito, irmãos. Deus já deu um jeito, Ele já chamou você é um servo de Deus. Ele quer usar você na obra. E quando eu falo na obra, não precisa ser especificamente na igreja. O reino de Deus está espalhado no mundo. A gente tem que ter proatividade. Isso pode acontecer na sua família, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, no meio da sua parentela. Deus já deu a ordem, Deus já fez o chamado na sua vida. Agora, o milagre vai acontecer a partir do momento que eu fizer, eu trabalhar. Aí Deus vai honrar a nossa fé operando um milagre. Foi assim que a gente assistiu nessa aula, vendo essa situação de Eliseu. Porque ainda Israel vivia uma situação difícil. Ainda Israel vivia uma situação assim, de distanciamento de Deus, mas através do profeta Eliseu operava-se milagres para que o nome do Senhor fosse honrado, para que o nome do Senhor fosse lembrado, ou para que o nome do Senhor fosse adorado. Nós estamos vivendo uma situação muito semelhante. As pessoas estão esquecendo de Deus, estão duvidando da fé, ou estão fazendo chacota, sarcasmo com a fé. Então precisa de homens e mulheres, como eu, como você, que presta atenção no que está acontecendo, nos voltemos para Deus e nós vamos agir. E nós agindo em prol do reino de Deus, Deus vai nos abençoar com milagres acontecendo. Você tem que crer nessa palavra, você tem que confiar nisso. Amém? Que Deus abençoe você. Nossa aula termina por aqui. Eu quero agradecer a sua atenção, quero agradecer a sua generosa paciência para nos ouvir. E domingo que vem estaremos em mais uma lição, ainda nesse tema. O plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima aula.